o mercado financeiro brasileiro está vivendo um momento bem curioso. Curioso é uma boa palavra. A gente está vendo uma onda de anúncios de distribuição de lucros que parece não ter fim. Grandes empresas, uma atrás da outra, simplesmente abrindo os cofres. Exato. Nossos estudos indicam que esta pode ser a maior onda de dividendos da última década. Hoje, a gente vai analisar a fundo o que está por trás disso tudo, quem são os protagonistas e, claro, o que isso significa na prática. É um ótimo ponto de partida, porque isso não é um ato espontâneo de generosidade, né? Imagino que não. O que a gente está vendo é uma reação totalmente estratégica, muito bem calculada, a uma mudança que está vindo aí nas regras do jogo, nas regras tributárias aqui do Brasil. Ah, então tem um motivo bem claro. Tem. As empresas estão correndo para aproveitar uma janela de oportunidade que está quase se fechando. O nosso objetivo hoje é justamente decifrar essa dinâmica, que diz muito sobre o agora e sinaliza bastante sobre o futuro. Faz todo sentido. As empresas não costumam ser tão generosas do nada, né? Sempre tem um porquê. Então vamos direto ao ponto. Que mudança é essa que está servindo de gatilho para essa distribuição bilionária de lucros? Bom, o gatilho é o fim de uma era. Por décadas, os dividendos no Brasil foram totalmente isentos de imposto de renda para a pessoa física. E essa regra, bom, ela tá para mudar. Certo. A nova legislação prevê uma tributação de 10% sobre os dividendos. A nova taxa vai incidir só sobre os lucros gerados a partir da entrada em vigor da lei. Ah, então a chave está no tempo verbal. O que foi lucro no passado segue uma regra, o que vai ser lucro no futuro vai seguir outra, é isso? Exatamente. E tem mais um detalhe importante. Essa nova taxação não é para todo mundo. Como assim? Ela foi desenhada para atingir investidores com uma renda mensal acima de R$50 mil. Mas o ponto que, destravou essa corrida ao ouro foi a regra de transição. A tal da janela de oportunidade. Isso. Dividendos que forem declarados em 2025, mas que se refiram a lucros acumulados de anos anteriores, esses continuam isentos. Entendi. Então não é só uma questão contábil, é quase uma manobra de fidelização do acionista. A diretoria está dizendo, olha, a gente tem esse caixa, esse lucro represado, vamos distribuir agora, antes que a regra mude, para garantir que o dinheiro chegue inteiro no bolso de quem investiu na gente. Você resumiu perfeitamente. É um alinhamento. É uma demonstração de alinhamento, exato. Criou-se um incentivo poderosíssimo para as empresas limparem seus balanços, distribuindo essas reservas de lucro o mais rápido possível. É otimização fiscal e, como você disse, uma forma de fortalecer a relação com os acionistas. E essa corrida tem um tamanho? A gente está falando de valores que realmente impactam o mercado ou é algo mais simbólico? Porque a sensação é que todo dia uma empresa nova anuncia um pagamento. Não é simbólico. A escala é impressionante. Os dados consolidados que a gente analisou mostram que, desde novembro do ano passado, já foram anunciados cerca de 68 bilhões de reais em proventos. 68 bilhões? E o mais revelador é a composição desse número. Como assim a composição? Não é tudo dividendo? Nem tudo. Desses 68 bilhões, 35,7 bilhões são o que a gente chama de dividendos extraordinários. Bilhões são pagamentos antecipados. Dividendos que seriam pagos ao longo do próximo ano, mas que as companhias estão adiantando para entrar na regra antiga. Certo, 68 bilhões já é um valor muito, muito expressivo. Mas a grande questão é, o que mais vem por aí? Essa festa está no começo, no meio ou está acabando? É aqui que a história ganha uma nova dimensão. O que a gente viu até agora, esses 68 bilhões, pode ser só o aquecimento. Sério? Sim. De acordo com os balanços públicos, as empresas brasileiras listadas em bolsa ainda têm, em lucros retidos, algo em torno de 548 bilhões de reais. 548 bilhões é um número tão grande que é difícil até de visualizar. É muito dinheiro. É mais do que o PIB de muitos países. Então, a verdadeira história não é o que já foi pago, mas essa montanha de dinheiro que ainda está na mesa esperando uma decisão. Exatamente essa leitura. Claro, nem tudo isso vai ser distribuído.
As empresas precisam de capital para reinvestir, para pagar dívida, para crescer. Uhum. Mas mesmo que uma fração disso, vamos dizer 20 ou 30% seja convertida em dividendos extraordinários, a gente ainda está falando de mais de 100, 150 bilhões de reais a serem anunciados. O potencial é gigantesco. Essa montanha de dinheiro explica o porquê de tantos anúncios. E esses números gigantescos são formados por decisões de empresas reais, com nome e sobrenome, né? Quem está de fato assinando esses cheques bilionários? Quem são os protagonistas até agora? Olha, os primeiros a se mover, como era de se esperar, foram os pesos pesados. Os gigantes. Exato. Grandes bancos e as gigantes de commodities. O Itaú, por exemplo, já lidera com um anúncio de 23,4 bilhões de reais. Nossa! Para se ter uma ideia, isso representa um dividend yield, ou seja, o retorno em dividendos sobre o preço da ação, de 5,6%. Um bom retorno. A Vale também fez um movimento forte, anunciando 15,3 bilhões, e a Petrobras veio logo atrás com 12,2 bilhões. São números que, sozinhos, já mexem com o índice. Mas o interessante é ver se isso está se espalhando ou se ficou concentrado só nesses setores que já são conhecidos por gerar muito caixa. E a resposta é que está se espalhando, e rápido. O setor imobiliário, que vive de ciclos, entrou forte na dança. A gente viu a EZTEC com um yield impressionante de 9,6%. Quase 10%. Quase 10%. A Trisul com 6,5% e a Cyrela com 5%. São retornos muito atrativos. Isso da Marco Polo que eu vi nos materiais, com o yield de 10%, me chama a atenção. É um setor de transportes industrial, não é um banco ou uma mineradora. Isso sugere que a boa saúde financeira que permite esses pagamentos está mais espalhada pela economia do que se poderia pensar. Sua observação é perfeita. O caso da Marco Polo é emblemático. Mostra que empresas bem geridas, mesmo em setores mais cíclicos como o industrial ou de transportes, conseguiram acumular caixa. Certo. E agora estão aproveitando a janela para remunerar o acionista. Isso diz pra gente que a oportunidade não está restrita a 2 ou 3 setores. Varejo, siderurgia, tá todo mundo entrando no jogo. Com base nesse potencial de 548 bilhões em lucros retidos, quem mais poderia surpreender? Onde estão as joias escondidas que ainda não anunciaram, mas têm um balanço que permitiria um pagamento grande? As análises de mercado apontam para companhias que combinam duas coisas: caixa robusto e um histórico de boa governança. Faz sentido. No setor de construção civil, a Cyrela já pagou, mas ela e a Lave continuam sendo nomes com grande potencial para mais anúncios. Outras gigantes, tipo a Ambev no setor de bebidas e a Usiminas na siderurgia, têm balanços extremamente fortes. Poderiam facilmente fazer um anúncio extraordinário. E o setor elétrico? Historicamente é o queridinho de quem busca dividendos pela previsibilidade, né? Sem dúvida. O setor elétrico é um candidato natural. Empresas como Copel, Energisa e a ISA-Citep, que agora se chama ISA Energia, são conhecidas pela geração de caixa forte e constante. Sim. Elas se encaixam perfeitamente no perfil de companhias que podem usar essa janela para fazer uma distribuição mais robusta que o usual. O movimento tem fôlego para continuar forte e se diversificar ainda mais. Ok, então o cenário é de oportunidade. Mas oportunidade e armadilhas às vezes andam de mãos dadas, né? Com essa chuva de dividendos sendo anunciada, qual é o erro clássico que uma pessoa poderia cometer agora? Imagino que não seja tão simples quanto comprar a ação no dia seguinte ao anúncio. Esse é o ponto crucial e a armadilha mais comum. O timing é tudo. Agir só depois do anúncio oficial é, na maioria das vezes, chegar atrasado na festa. O mercado já precificou. O mercado é muito eficiente. No momento em que a notícia vira pública, o preço da ação já sobe, já embute o valor do dividendo e a percepção positiva. A chance de comprar barato já passou. Então a chave é a antecipação. É tentar prever quem serão os próximos da fila. É antecipação baseada em análise. É como tentar comprar ingresso para um show famoso. Se você espera o anúncio oficial e a abertura das vendas, você compete com todo mundo e provavelmente vai pagar caro ou ficar sem. Boa analogia. A vantagem está em saber que a banda está planejando uma turnê e se posicionar antes.
A análise fundamentalista da empresa, olhar o balanço, o caixa, os lucros retidos, esse é o nosso fã-clube. Gostei da analogia. E além de chegar atrasado, tem outro efeito em cascata que a gente precisa considerar, que é o do reinvestimento, certo? Uma montanha de dinheiro volta para o mercado. Sim, e é um efeito poderoso que não pode ser ignorado. A gente está falando de dezenas, talvez centenas de bilhões de reais pingando na conta dos acionistas. Uma parte significativa desse capital, naturalmente, volta para a bolsa. Para comprar mais ações. Muitos investidores usam os dividendos para comprar mais ações, frequentemente das mesmas empresas que pagaram. Isso cria uma pressão compradora, aumenta o volume e pode inflar os preços. E é aí que entra a disciplina de ter um preço teto para não ser levada pela euforia. Exatamente. É fundamental ter clareza sobre o valor máximo que se está disposto a pagar por aquela ação, com base nos fundamentos e no retorno que se espera dela. Sem essa disciplina do preço teto, a pessoa corre um risco enorme de comprar no pico, levada pela empolgação, e acabar comprometendo a rentabilidade futura. Certo, a disciplina do preço teto faz sentido para evitar pagar caro, mas isso não cria um paradoxo? Se todo mundo espera que o reinvestimento infle os preços, não seria uma estratégia mais inteligente simplesmente vender a ação depois do anúncio e realizar o lucro, em vez de reinvestir num ativo que pode estar ficando caro? Essa é uma pergunta excelente e mostra a complexidade da decisão. Para um investidor de curto prazo, um trader, vender depois da valorização do anúncio pode fazer todo o sentido. Mas para o investidor de longo prazo, focado em acumular patrimônio e gerar renda passiva, a lógica é outra. Ele não quer vender a galinha dos ovos de ouro. Ele quer mais galinhas. Ele quer usar os ovos, os dividendos, para comprar mais galinhas. Mesmo que o preço suba um pouco, se a empresa continua boa e o preço ainda está abaixo do seu valor intrínseco, o reinvestimento continua sendo a melhor estratégia. E vale lembrar que as empresas têm até 3 anos para efetuar esses pagamentos. Ah, tem esse detalhe. Sim, portanto, esse efeito de reinvestimento pode se estender por 2026, 2027, até 2028, o que suaviza a pressão de compra. Entendi. A estratégia depende muito do horizonte de tempo. Parece que a gente tem muito focada numa janela de oportunidade específica, quase tática, motivada por essa lei. Mas e a estratégia? O que esse movimento todo nos ensina sobre investir para o longo prazo? Tem uma lição maior aqui? Sem dúvida. A lição mais profunda é sobre a resiliência e a adaptabilidade das boas empresas. O que esse movimento todo demonstra é que companhias de qualidade, bem geridas, sempre encontram um jeito de remunerar seus acionistas, mesmo quando as regras do jogo mudam. Elas se adaptam. Elas entendem que a relação com o sócio é uma via de mão dupla. O que você quer dizer com via de mão dupla? O capital que o acionista investe na empresa é o combustível que permite a ela crescer, inovar, contratar. Gerar mais riqueza. Exato. E a distribuição de lucros, o dividendo, é a contrapartida. É o retorno sobre esse capital de risco, a recompensa por ter acreditado no negócio. É uma parte fundamental do ciclo. Este movimento atual, essa antecipação, é uma prova de que as empresas sérias valorizam quem as financia. Então, no fim das contas, a estratégia de longo prazo não muda uma vírgula por causa desse evento. O foco continua o mesmo. Não muda. A estratégia sólida sempre vai estar focada em empresas de qualidade, com histórico comprovado, balanços robustos e que operam em setores perenes, sabe? Aqueles que são essenciais para a sociedade. Certo. Essas são as companhias que vão prosperar em diferentes cenários, seja de alta de juros, de mudança tributária ou de crise. Elas vão continuar sendo fontes de renda. Em resumo, então, a maior onda de dividendos da década já começou, foi catalisada por uma mudança na lei tributária, mas o que ela revela, no fundo, é a força e a capacidade de adaptação das grandes empresas pagadoras de lucros do Brasil. Elas estão se antecipando para beneficiar seus sócios. Exatamente. O ponto principal não é se o movimento vai continuar, embora tudo indique que sim, mas como cada um se posiciona diante dele com estratégia e disciplina. E isso nos leva a uma reflexão final, que olha para o próximo capítulo dessa história. E qual seria?
Toda a nossa discussão hoje foi sobre a distribuição de lucros passados, que estavam acumulados no caixa. A grande questão que fica para o futuro é como essas mesmas empresas vão se comportar na nova realidade, a partir de 2026, quando os novos lucros forem taxados em 10%. Elas vão priorizar o reinvestimento no próprio negócio, diminuindo os dividendos, ou vão encontrar formas criativas e eficientes, como a recompra de ações, para continuar remunerando os seus acionistas? A resposta a essa pergunta vai separar as companhias verdadeiramente focadas no acionista daquelas que foram só oportunistas. Esse vai ser o teste de fogo. Aqui vai um panorama sobre essa onda de dividendos que está rolando na Bolsa Brasileira. É que uma mudança na tributação está fazendo as empresas correrem para distribuir lucros bilionários, sabe? E isso cria uma oportunidade única para os investidores. Vamos direto aos 3 pontos essenciais. Primeiro, o motivo dessa corrida toda é que dividendos de lucros futuros vão ser taxados em 10% para quem tem renda mensal acima de R$50 mil. Por isso, as empresas estão aproveitando para distribuir lucros antigos, que ainda são isentos. Essa janela já movimentou 68 bilhões de reais, mas o potencial é enorme. Ainda tem uns 548 bilhões que podem ser distribuídos. Segundo, quem já está na frente? Bom, gigantes já lideram. O Itaú anunciou 23,4 bilhões com o dividend yield, que é o retorno do dividendo, de 5,6%. A Vale vem com 15,3 bilhões e a Petrobras com 12,2 bilhões. Outros setores se destacam também, como a Marco Polo com o yield de 10% e a Even, no setor imobiliário, com 9,6%. E, finalmente, o que a gente pode esperar? A onda não acabou. Fique de olho em empresas com caixa forte que podem ser as próximas. Pensa em Cyrela, Ambev, Uzi Minas e até elétricas como Copel e Energisa. Mas um alerta: com tanto dinheiro sendo reinvestido, é importante monitorar o preço teto das ações, porque elas podem subir. Resumindo, uma janela fiscal está impulsionando uma distribuição histórica de dividendos e o movimento ainda tem fôlego para continuar. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.